Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Bem, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as perspectivas, né? Eu tenho ultimamente falado muito sobre globalização, sobre o mundo, sobre outras oportunidades fora do país, tudo. Eu queria falar um pouquinho sobre o Brasil hoje, né? Como é que o Brasil se enquadra dentro desse contexto? O Brasil, indiscutivelmente, né? Muita gente me pergunta assim, Ricardo, como é que as pessoas veem, né? Eu fui fazer uma palestra de abertura na Universidade de São Paulo, recentemente, de um curso deles, e um dos participantes levantou a mão e falou, Ricardo, e o Brasil? Você viaja, o que as pessoas acham do Brasil? Como é que é a percepção? Bem, primeira coisa, todo mundo tem uma expectativa muito razoável com o Brasil por causa do BRICS, por causa de ser um país de dimensões continentais, por causa da nossa população. O Brasil é um país sempre muito bem aceito mundialmente e tudo. Agora, nós ainda precisamos certamente aumentar a nossa credibilidade, né? Quando a gente pensa, o brasileiro ele é visto muito como o pessoal do carnaval, o pessoal do futebol, o pessoal da diversão, tudo. E assim, muitas vezes a gente, quando pensa num contexto mais global, a gente tem uma dificuldade de ser levado a sério, né? Muitas vezes. Eu estou falando isso assim, com muito cuidado, né? Para não fazer nenhum tipo de julgamento de valor, nenhum julgamento político. E o que a gente vê é que isso tem uma relação natural com a nossa cultura, mas tem uma relação natural com a forma com que a gente encara o trabalho e os projetos. Então, o Brasil não tem uma cultura, o brasileiro é fazedor, o brasileiro não tem uma cultura de planejamento, o brasileiro muitas vezes é mais imediatista do que ele deveria ser. E isso acaba que a gente fica numa situação de desvantagem quando a gente compete com quem planeja muito e trabalha muito. Aí, por exemplo, quando eu vejo, eu não quero também fazer nenhum tipo de comparativo, mas quando a gente pega e vê a China, ou vê Singapura, ou vê a Ásia, ou vê a própria Índia, a gente vê uma força, uma obsessão pelo estudo, uma obsessão pelo planejamento que é tão marcante, que eu digo uma coisa, né? Eu tenho muitos amigos que estiveram na Índia recentemente e eles ficam escandalizados assim, com a pobreza, né, da Índia, assim, uma pobreza muito mais contundente do que a pobreza brasileira. Mas eu digo o seguinte, eles estão com a chance muito grande de diminuir essa pobreza no médio e longo prazo. E isso muitas vezes está através do estudo e através dos projetos. Então hoje a gente vê no Brasil um interesse muito grande em gerenciamento de projetos. E a gente vê uma aplicação cada vez maior. Talvez eu acho que nós poderíamos ter até mais, eu acho que nós podemos ser mais rápidos. Mas hoje nós temos muitos MBAs, muitos cursos. A gente vê um crescimento no interesse, por exemplo, o gerenciamento de projetos já não é mais assim, um negócio muito restrito, a área de tecnologia, a área de construção. A gente vê isso se expandindo de uma forma muito acentuada. Agora, quando a gente compara com outros países, a gente vê que o nosso crescimento ainda é bastante pequeno, né? Se a gente pensar num mundo que tem hoje, pensando na certificação do PMI, cerca de 250 mil PMPs, quando a gente pega e fala, que no Brasil nós temos coisa de 4.500, por aí, 4.600, nós estamos falando realmente uma diferença muito grande, né? Nós estamos falando aí em 2%, né? Talvez 2,5% da comunidade global. E nós estamos falando para um país que está entre as 15 maiores economias do mundo. Então, acho que existe uma oportunidade de crescimento muito grande para nós. Agora, esse crescimento é lógico, precisa ser dado por gente muito séria. Eu vou falar muito rapidamente, mas eu vi recentemente divulgado em listas de discussão muitas polêmicas sobre pessoas que tomam a oportunidade para poder fazer um mercado, para poder vender um serviço sem ter necessariamente a competência suficiente em gerenciamento de projetos. Eu acho que isso é um fenômeno de qualquer lugar do mundo, é um fenômeno natural, né? Todo mercado que cresce, as pessoas querem entrar e querem buscar essas oportunidades. Então você tem que tomar muito cuidado para saber onde você está pisando, para saber que tipo de assessoria você tem, sem, por favor, estar desmerecendo as pessoas que estão começando. Tem pessoas brilhantes começando hoje no gerenciamento de projetos, pessoas brilhantes que vão agregar muito para a profissão. Mas é claro, junto com isso, como em qualquer profissão do mundo, você tem as pessoas mais sérias e as pessoas menos sérias. Mas isso daí vai ser um assunto para o meu próximo podcast, numa próxima semana. Bem, pessoal, um grande abraço para vocês e até a próxima semana com mais um 5 Minutes PM Podcast.